Olá, nós estamos na terceira aula do nosso curso, da nossa formação de Bíblia na Arte. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o mistério da encarnação de Jesus Cristo e a participação de Maria neste mistério. Na última aula nós conversávamos um pouco sobre o século IV depois de Cristo, momento importante, decisivo para a história da nossa Igreja. A realização de 2 importantes concílios gerais ecumênicos marcou aquela fase de elaborações dogmáticas, especialmente no campo da Trindade e da Cristologia. Entrando no século V, mais especificamente no ano de 431 depois de Cristo, um terceiro concílio foi realizado na linha dos concílios da Igreja Antiga. E este concílio aconteceu em Éfeso, na Ásia Menor. E dentre tantos assuntos ali tratados, de teor teológico, dogmático, tratou-se sobre Maria. Maria e a sua participação no mistério da encarnação. É justamente neste concílio da Igreja que foi definido o dogma da maternidade divina de Maria. Nós a passamos a chamar de Mãe de Deus. Esta expressão que muitas vezes causa um certo desconforto em algumas pessoas que dizem, mas ela é humana, como é possível ela ser mãe de Deus? Por acaso ela teria dado à luz, gerado o Criador de todas as coisas? Evidentemente que não. Nós devemos entender esta afirmação de fé, este dogma mariano, na perspectiva da economia da salvação, como nós chamamos, não é? No modo como Deus Uno Trino age em favor da salvação humana. O Pai é o Criador, Ele é princípio, sem origem, eterno, Espírito e verdade, criou todas as coisas por meio de seu Filho Jesus Cristo. Por meio dele, todas as coisas foram feitas. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu próprio Filho, nascido de uma mulher. Maria acolheu já no seu ventre Deus feito carne. Ora, nesse sentido, podemos dizer que ela deu à luz ao Filho de Deus, que é Deus, que se fez homem. Ela é mãe de Deus, enquanto mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, nosso Salvador. Não é difícil entendermos isto, e não há nada de absurdo nisto. No seu modo de agir em favor da salvação humana, Deus escolheu precisar da participação humana. Escolheu Maria, à qual o anjo Gabriel se dirigiu dizendo: Ave, cheia de graça. Maria é plena da graça de Deus. Significa dizer que Deus a habita por inteiro. Ela é toda de Deus. Nela, portanto, não existe espaço para o pecado. Pois bem, o concílio de Éfeso, em 431, desdobra esta teologia, claro, sempre com base na Sagrada Escritura, sempre com base na Palavra de Deus, nada sem a revelação de Deus presente nas Escrituras. Revelação esta que se desdobra na tradição da Igreja, naquilo que a Igreja lê e interpreta na comunhão da fé, não é? Para todos os fiéis. Pois bem, é nesse sentido, então, que a Igreja pode tirar conclusões de fé daquilo que ela lê e medita e reza e celebra da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus. Este foi um passo muito importante na
teologia e na doutrina da nossa fé. Desde muito cedo, Maria Santíssima, Virgem, sempre Virgem, escolhida por Deus, humilde serva do Senhor, como ela mesma disse, aquela que deu o seu sim generoso, fiel, total ao plano de Deus. Os cristãos sempre viram nela uma participação fundamental na obra da salvação. Ela não é o centro da nossa fé. O centro é Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Mas, atenção, ela faz parte, ela integra a centralidade do mistério redentor. Afinal, sem ela, não viria a nós o Salvador do mundo. Ela participa, portanto, ativamente deste mistério de salvação. Sempre esta compreensão acompanhou a vida das comunidades de fé, que souberam inclusive elevar súplicas à Mãe de Deus. É bonito quando nós nos debruçamos sobre as palavras daquela que é considerada a mais antiga súplica dirigida pelos cristãos à Virgem Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Percebam que nesta oração já está aqui tudo condensado. Mãe de Deus, Virgem gloriosa e bendita. Por estas palavras, nós concluímos verdadeiramente que faz parte da mais genuína experiência de fé contar com o socorro, a intercessão daquela que lá nas bodas de Caná, apontando Jesus Cristo, o seu filho, disse aos servidores: fazei tudo o que ele vos disser. Ora, quero conversar com você um pouquinho sobre a riqueza deste mistério teológico, bíblico, teológico, doutrinal na arte cristã. Este é o nosso foco. O nosso curso tem procurado te ajudar a acolher a verdade da fé também pelo olhar que contempla o que as mãos humanas são capazes de produzir por meio da arte, expressando pela linguagem da beleza o mistério da nossa fé. E eu quero te levar a contemplar comigo uma obra de arte muito significativa que está instalada na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Creio que você saiba, a Basílica de Santa Maria Maior, que se tornou agora muito conhecida, talvez mais do que antes, porque ali foi recentemente sepultado o Papa Francisco, não é? Aquela basílica é a primeira dedicada à Virgem Maria em todo o Ocidente cristão. Estamos falando, portanto, de uma construção, de um edifício de valor inestimável para a nossa tradição cristã católica. Nesta igreja, justamente num elemento da sua arquitetura, ou seja, no arco principal que delimita a nave da igreja, o espaço onde os fiéis se colocam, e o presbitério, onde está o altar. Existe um grande arco de sustentação da estrutura arquitetônica que nós chamamos de Arco Triunfal de Santa Maria Maior. Pois bem, este arco, no contexto imediatamente posterior ao concílio de Éfeso, recebeu a riqueza de um conjunto de mosaicos que expressam
todo o teor bíblico que fundamenta esta verdade de fé. A sempre Virgem Maria é Theotokos, ou seja, traduzindo do grego, Mãe de Deus. Se nós observarmos bem, neste arco, nós temos praticamente 4 faixas, com cenas dispostas dos 2 lados da curvatura do arco, cenas estas que nos inserem diretamente nos relatos bíblicos, especialmente presentes ali, nos relatos da infância de Jesus, nos capítulos 1 e 2 do evangelista São Lucas e também nos capítulos 1 e 2 do evangelista São Mateus. Mas eu diria principalmente os relatos do evangelista São Lucas. Nós temos, então, algumas particularidades que eu quero te mostrar. Olhando o conjunto deste arco, grosso modo nós vemos a anunciação do anjo a Maria. Também nós temos ali uma anunciação do anjo a José. Interessante isto. Um pouco, eu diria até mesmo inédito. Nós temos na primeira faixa superior, do lado esquerdo de quem observa o grande arco, 2 anunciações, a Maria e a José. Quero abrir um parêntese para dizer, é a primeiríssima vez na arte cristã que aparece a representação de São José, 5º século, no contexto do Concílio de Éfeso. Logo em seguida nós temos, na sequência daquela primeira faixa, um pouco abaixo desta primeira faixa, portanto na segunda faixa, sempre do lado esquerdo, a adoração dos magos. Os sábios do Oriente, que, guiados por uma estrela, chegam ao lugar em que estava o menino e ali oferecem-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Na faixa inferior, terceira, portanto, do lado esquerdo, nós temos a cena da matança dos inocentes, passagem conhecida, não é, de todos nós, presente no Evangelho, em que Herodes, querendo matar o menino, manda matar todas as crianças de Belém. E por fim, no último pedacinho, não poderíamos nem dizer que seja uma faixa, mas na base mesma de onde nasce o arco, está a representação de Jerusalém. Do outro lado, na faixa superior, do lado direito do observador, nós temos a apresentação do menino Jesus no templo. Na faixa inferior, segunda, de cima para baixo, a Sagrada Família que foge para o Egito. E, na terceira faixa, os magos que estão diante de Herodes, em busca de encontrar o menino. E por fim, na base de onde nasce o arco, do lado direito, a representação da cidade de Belém. Vejam que interessante. As 2 anunciações remetem ao nascimento, depois a apresentação no templo, depois a fuga para o Egito, na sequência a matança dos inocentes e os magos diante de Herodes e as 2 cidades, Jerusalém e Belém. Nós temos aqui não apenas uma arte que traduz em imagens a sequência dos fatos, a sequência cronológica dos acontecimentos históricos em torno da encarnação, do nascimento de Jesus. Sim, isto também, mas não só.
nós temos aqui a proclamação de uma verdade. Primeiramente, é Deus aquele que se fez homem. E nós já na última aula falávamos muito sobre isto. O mistério de Cristo, humano e divino. É Deus aquele que se encarnou no ventre da Virgem Maria. Nós temos ao mesmo tempo a proclamação desta verdade. Deus que escolheu entrar na história do ser humano de maneira misteriosamente, ou até para dizer constrangedoramente humilde, discreta, quase imperceptível. Deus entra como um menino, como uma criança. Sujeita esta criança às intempéries, sujeita à perseguição, correndo o perigo da perseguição e da morte. Já em todo o relato da natividade, do nascimento do menino Deus, de Deus feito homem, se prefigura tudo aquilo que vai se passar com ele, no ápice de sua missão neste mundo, a paixão, morte de cruz e ressurreição. Já sua infância prenuncia o mistério pascal. De tal maneira que não poderíamos exaltar o mistério da encarnação senão em função da redenção do mistério pascal. Todo este mistério está, de certa forma, condensado aqui nestes belos mosaicos do século V, mandados colocar neste arco pelo Papa da época, Sisto III. Inclusive, nós podemos até mesmo ler na parte superior, no centro superior do arco, a expressão Sixtus Episcopus Plebe Dei, que significa Papa Sisto, é o Sisto III, bispo de Roma, ao povo de Deus. O Papa oferece esta grande proclamação de fé visível no mosaico ao povo de Deus, com a finalidade de dar a conhecer, de ensinar, de transmitir o mistério da nossa fé. Chamo a atenção de vocês para um aspecto muito importante. Na faixa superior, do lado esquerdo, na cena das duas anunciações, nós encontramos a Virgem Maria sentada num trono. Maria num trono vestida ao modo de imperatriz. Bonitas as suas vestes imperiais, ladeada por um conjunto de anjos, precisamente são 3 os anjos. Sobrevoando na parte superior está um quarto anjo, que, estendendo a sua mão, está em atitude de quem fala, de quem anuncia, de quem exerce uma retórica. Sim, é Gabriel que anuncia à Virgem Maria o mistério da sua maternidade. E ao mesmo tempo a pomba do Espírito Santo que paira sobre toda esta cena. Interessante a representação, portanto, do anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria. Logo na sequência, São José, com vestes muito características, com este manto alaranjado, não é? Que recebe também ele de um anjo que estende a mão em sua direção, recebe o anúncio. Nós sabemos que, pelos relatos do Evangelho, este anúncio se dá em sonho. No entanto, aqui José nos parece bem desperto.
para que não confundamos jamais que o sonho seja uma irracionalidade ou que o sonho não seja uma experiência real. Às vezes nós usamos esta expressão, isso é um sonho, para falar de algo não real, ideal, a ser alcançado. Portanto, o artista quis expressar num São José desperto, embora o relato bíblico nos diga que foi em sonho que recebeu este anúncio, não temas receber Maria como tua esposa, tudo que se passa com ela é obra de Deus. O artista quis mostrar a realidade da fé deste homem que o Evangelho chama de justo, maior dos elogios da Sagrada Escritura. Na faixa inferior, muito interessante nós encontrarmos agora em trono a figura do menino nascido. E se nós observarmos bem, e se você se recorda da nossa última aula em que eu falava da iconografia do Pantocrator, agora nós temos novamente o Pantocrator. Porém, é o menino, o recém-nascido. Aqui a representação não está o menino na manjedoura, aquele presépio tradicional que nós temos no nosso imaginário. Não, este modo de representar o presépio, abro um parêntese, vai surgir na arte cristã bem depois, somente com São Francisco de Assis. Depois que ele representa de modo muito plástico, de modo teatral e real, a Natividade de Jesus, lá naquela cena do presépio de Grétio, em 1223. Só depois disto é que o presépio vai ser representado no imaginário artístico cristão ocidental na maneira, no padrão como nós temos assimilado até hoje. Por ora, os elementos são muito de tradição oriental, bizantina, grega. O Cristo Pantocrator, menino, está em trono. Tem em sua cabeça uma auréola dourada. Já falamos sobre esta auréola, sobre este elemento que fala da sua divindade. Por trás deste grande trono, onde se senta o menino, nós temos alguns anjos. Ao mesmo tempo, temos sobre a cabeça do menino e entre os anjos, divididos em grupos de 2, uma estrela que brilha. Ladeando o trono, nós encontramos a figura dos 3 sábios ou 3 magos do Oriente, vestidos de modo muito peculiar, com vestes características da cultura, da tradição persa, de onde, aliás, se crê terem vindo estes magos do Oriente. Um destes magos está ao lado direito do menino Jesus, os outros 2 do seu lado esquerdo. Ao mesmo tempo, nós temos a figura de José no canto da cena e, de um lado e de outro do menino, 2 figuras femininas. Também elas sentadas, cada qual em um trono. Vejamos, o que está à direita do menino é exatamente a mesma figura da cena superior da Anunciação. É a Virgem Maria, é a mãe escolhida por Deus para dar à luz o Filho de Deus, mãe de Deus. E, do lado esquerdo do menino, uma outra figura com vestes mais escuras, de um azul, de uma intensidade mais escura, uma figura feminina que contempla este mistério. Quem será esta segunda mulher?
Uma é a Virgem Maria, como eu disse. Esta segunda não é uma figura real, um personagem do Evangelho, mas a representação simbólica ou a personificação da Igreja. É a Mãe Igreja, que está ao lado deste mistério, que contempla este profundo mistério da escolha divina, me permitam dizer a expressão teológica, da economia divina da nossa salvação. Deus escolheu entrar em nossa história na humildade de um menino nascido de uma mulher. E este menino é Deus. Ora, representar como Pantocrátor, o Todo-Poderoso, já menino, sentado no trono com todas aquelas características do Pantocrátor, é dizer, ele é Deus, desde o primeiro instante da encarnação, da sua entrada neste mundo. Isto porque alguns duvidavam e diziam, Maria deu à luz um homem que depois, alguns até dizem, no momento do batismo lá em com João Batista, o Verbo apoderou-se dele. Naquele momento, ele é filho de Deus. Não. Aqui está um erro muito grave, uma distorção, uma heresia muito grave. A Igreja nunca deixou de crer de que o menino nascido, envolto em faixas, colocado numa manjedoura, num presépio, cujo anúncio os anjos fizeram, visitado pelos pequenos, pelos simples pastores, visitado por aqueles sábios vindos de muito longe, nascido de Maria, acolhido por José como pai adotivo. A Igreja nunca deixou de crer que neste mistério está o grande acontecimento do céu que toca a terra, do grande intercâmbio de dons entre o céu e a terra. O Eterno entrou no tempo, aquele que é grande Criador de todas as coisas, que por meio de quem todas as coisas foram feitas, se fez um de nós. Dirá depois, um pouquinho depois, no Concílio de Calcedônia, igual a nós em tudo, menos no pecado, dirá a Igreja. Vejam então a figura da Igreja representada ali, em contemplação do mistério da encarnação do Filho de Deus, nascido de Maria, que por isso mesmo pode ser chamada Mãe de Deus. Todo este arco, eu destaquei apenas alguns aspectos, não é? Mas todo este arco mostra para nós esta grande verdade doutrinal, dogmática, que a Igreja conclui da leitura das Escrituras e proclama para a fé dos fiéis como uma grande proclamação, este mosaico, uma grande exaltação do Concílio de Éfeso, do ano 431. Quero terminar esta nossa aula de hoje dizendo um aspecto importante a respeito sempre de Maria e de sua participação no mistério da salvação. Ela não é uma qualquer. Nós ouvimos frequentemente expressões como esta que eu acabei de dizer. Uma qualquer. Não precisamos dar tanta importância àquela que teve como missão dar à luz, tão simplesmente, e basta, nenhuma outra implicação. Não, ela não é uma qualquer, escolhida por Deus. Está no Evangelho e você não precisa ter receio de crer, porque está na palavra, cheia de graça. Está na palavra que a Virgem se chamava Maria
está na palavra que ela intercede. Fazei tudo o que ele vos disser. Está na palavra que ela nos foi dada como mãe, na pessoa de João, o discípulo amado aos pés da cruz. Eis aí tua mãe. E daquele dia em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Está na palavra que ela participou do nascimento da igreja desde os seus primórdios, presente em Pentecostes. Está na palavra dos lábios dela mesma, no cântico extraordinário do Magnificat. O Senhor olhou para a humildade de sua serva. O Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Eu só estou repetindo a palavra. Eu só estou repetindo a Bíblia, a Sagrada Escritura. Não há erro nenhum, portanto, em nós reconhecermos que, por vontade de Deus, por escolha divina, por um especial privilégio, em vista do nascimento de Jesus Cristo e do mistério da nossa salvação, Deus quis precisar desta humilde serva. Deus quis precisar da humilde filha de Sião, como é chamada a Virgem Maria. Portanto, eu concluo esta aula dizendo que também, neste século V, pelo exemplo que tivemos aqui do arco de Santa Maria Maior, a Igreja sempre ensinou e ensina, com toda serenidade e tranquilidade, com base na Escritura, na Palavra de Deus, aquilo que é a verdade que desde sempre ela professou e proclamou e proclama ao mundo inteiro. Não tenhamos medo de expressar a fé na Virgem Maria. Não é um erro, não é um absurdo, não é uma mariolatria, mas é sim, por meio dela, chegarmos à centralidade de todo o mistério, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, feito homem. Alguns ainda vão dizer, mas ela tinha outros filhos, não era virgem, porque está lá. Quando vão dizer a Jesus, tua mãe e teus irmãos te procuram, ele vai dizer, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de Deus é minha mãe, meu irmão. Ora, nós sabemos que na Escritura, irmãos tem um sentido bastante dilatado, né? Representa vínculos de parentesco, primos, sobretudo aos pés da cruz, quando o filho, no meio do suplício, da dor, na iminência da morte, vê ali a sua mãe e o discípulo amado, o filho confiaria os cuidados de sua mãe ao discípulo amado e não a um outro irmão dele de sangue? Onde estão então os outros filhos para cuidar desta mãe? Não. O filho confia a sua mãe, Jesus Cristo confia a sua mãe aos cuidados do discípulo amado. Não existem outros filhos de sangue da Virgem Maria. Existem os filhos originados da sua maternidade espiritual em favor de toda a Igreja. A Mãe de Deus se faz mãe da Igreja porque o seu filho, nascido do seu ventre, único, nascido de seu ventre, disse, mãe, eis aí o teu filho, que somos todos nós. A arte nos ajuda a aprofundar a fé, a verdade, nos ajuda a rezar, nos ajuda a crescer na convicção interior. Agradeço a sua atenção, sua participação em mais esta aula. Peço que você compartilhe este conteúdo, que você entre no nosso canal no YouTube e faça parte, por meio deste
canal da nossa comunidade de Bom Jesus de Piraporinha. Obrigado, até a próxima aula.